nome de Jesus, abençoe este momento, essa cerimônia. Recebe cada louvor, cada adoração. Senhor, que as palavras que forem trazidas nesse culto sejam para a edificação de cada um dos alunos. Também para a edificação das pessoas que estão aqui prestigiando esse momento, na vida dos seus familiares e na vida dos seus amigos. Muito obrigado, Senhor, por este momento. Nós te glorificamos no nome poderoso de Jesus. Amém. Vamos adorar a Deus. O Senhor na cidade do nosso Deus, alegria de morar. O Senhor,
Abençoado e louvando. Grande amigo. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Cantor, Senhor. Samuel. Muito obrigado por ter vindo aceitar o nosso convite. A banda, os irmãos. Irmãos, os irmãos quisessem aceitar um pouquinho. Os irmãos abraçam o Senhor? Amém! Gente, abraça o Senhor? Amém! Deus abençoe pelo convite. Parabéns. Vocês chegaram até aqui, não é fácil. Ao pastor presidente, Deus abençoe. Senhor, é esse. Feche seus olhos. Eu amo esse louvor, porque esse louvor de cruz. O maior propósito cristão é o nome de Jesus na cruz. Feche seus olhos.
Está conosco também nosso vice-presidente do Ministério aqui, Arca da Aliança, sua esposa, a Bispa Juliana também, Bispo Carlos, Bispa Juliana. Nós, uma grande alegria, os irmãos estão conosco nesse momento, também de felicidade da gente. E nosso Bispo Carlos também vai deixar uma palavra para os irmãos presentes, em especial da turma formal. Pode bater palmas para ele. Senhor, irmãos. Amém! Vocês são felizes? Amém! Pastor, obrigado por esse momento. O Senhor tem nos dado essa honra de estar aqui com vocês. Você sabe que a minha alegria, a tua alegria, minha condição de alegria. Eu estava sentado e lembrei das nossas primeiras classes. E sabe que me lembra que tudo que Deus falou se cumpriu. Eu quero ver com vocês em texto de 1 Crônicas, capítulo 12. 1 Crônicas, capítulo 12. Parabéns a todos que estão se formando hoje. Amém? Deus possa abençoar. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a cada um de vocês. 1 Crônicas, capítulo 12. Vamos ler o verso 23. O verso 32 e o verso 38. Diz assim: Ora, este é o número dos chefes armados para a peleja que vieram a Davi em Hebron, para transferir a ele o reino de Saul, conforme a palavra do Senhor. Verso 32. E dos filhos de Zacar, 200 de seus chefes, 10 preparados no conhecimento e nos tempos, para saberem que Israel devia fazer. E todos os seus irmãos seguiam as suas ordens. 38. Todos estes homens de guerra, postos em ordem de batalha, vieram a Hebron com corações decididos para construir a Davi um reino sobre todo Israel e sobre todo o restante de Israel, tinha o mesmo coração para constituir a Davi um reino. Amém? Essa palavra que Deus tem colocado no meu coração, ela vem nos mostrar que o escritor que está escrevendo esse texto nos mostra a preparação, porque ali as tribos estavam sendo preparadas, eram homens sendo preparados, homens sendo armados para constituir ali naquele momento um dos, podemos dizer, os maiores reis que houve não só na história da Bíblia, mas na história de toda a humanidade. Sabemos que o reinado de Davi é um reinado forte, é um reinado de um homem que a Bíblia chama de homem segundo o coração de Deus. E Deus está levantando pessoas ali. Porque todo reino forte é construído de pessoas que vão auxiliar, que vão preparar, que vão gerar esse reino. Deus levanta pessoas para o reino. Deus chama pessoas para o reino. Deus escolhe pessoas para o reino. Esses que estão aqui nesse dia de hoje, se tornam, são pessoas que com certeza Deus escolheu para preparar, para fundamentar no reino, ao dever glorioso da presença de Deus. São pessoas preparadas. Chama-nos a atenção nessa palavra, o versículo que nós lemos no 23, que fala sobre a tribo de Zacar. O que me chama a atenção nesse versículo é que fala que esses homens eram homens de conhecimento. Eram homens preparados que guiavam, de certa forma, as tribos que eles faziam conforme Zacar determinava. Observa que todo reino precisa de reino de conhecimento. Deus chama a gente para alcançar esse conhecimento, para se formar, para se preparar. Gente que vai direcionar a igreja de Deus para ajudar, para dar o tempo. E o tempo agora é o tempo do conhecimento. O tempo agora é o tempo do conhecimento do nosso Deus Todo-Poderoso com Deus da terra. Aleluia. Qual é o tempo do nosso tempo? É o tempo do conhecimento. Aleluia. Nós sabemos, irmãos, a alegria de Deus foi levantada de sábios preparados para conhecimento.
Sabemos que quando não há conselho, quando não há conhecimento, aleluia, as guerras acontecem e elas são perdidas. Mas quando há pessoas de conhecimento, pessoas preparadas, guerras são vencidas, batalhas são alcançadas, são vencidas, aleluia. O conhecimento, aleluia, nos traz vitória, nos traz coisas grandiosas diante da presença de Deus, aleluia. Deus está nos chamando para o ensino, para especial nos últimos dias da terra. Nos chama para o conhecimento, e eu preciso dizer uma coisa: o conhecimento não leva a gente para Deus. Eu vou repetir isso aqui. O conhecimento não é para a gente achar que vai ler por cima de alguma coisa, mas é para a gente ser melhor como Deus. Para a gente fazer melhor, para a gente aprender a servir Deus Todo-Poderoso e a alcançar o nosso lado. Olha o que eu vou ensinar, eu estou aqui para te servir ainda melhor. Aleluia. Irmãos, Paulo, eu costumo dizer que quem sabe o maior teólogo que eu acredito hoje. Ele vai dizer, no livro de maior poder teológico que o livro de Romanos. Ele vai dizer o seguinte, Romanos, capítulo 8, 13, do 1 ao 26. Se você quiser abrir aí, pode comigo, mas eu vou ler aqui, ele diz assim, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Como saudáveis são os seus livros, e como inescrutáveis os seus caminhos. Então, ele fala assim, quem Deus conheceu a mente do Senhor, ou quem conheceu a Senhor, aleluia, ou quem primeiro a Ele, para que Ele venha a ser restituído. Ele diz no verso 36, já caímos diante da presença de Deus, porque por mais que o homem aprenda a conhecer sabedoria, mas ele usa o conhecimento para a gente ser o Senhor, Deus Todo-Poderoso, aleluia. Ele está dizendo, porque dele, aleluia. Eu vou repetir, porque dele, para ele, chamou essas coisas, a ele conheceu a honra, a glória. Nós estamos aqui, ele do lado da mulher, e uma barra dele. Eu vou dizer a vocês que não foi errado, para a Bíblia branca. Cada estudo, cada hora que você insistiu em mim, eu carrego para a glória dele. Agora eu sou pastor Pedro, eu estou velho, para o fruto do uso da alma, eu carrego glorificar a ele. E na hora que eu estou agradando a família, eu sei que e poderoso, Senhor Deus. Nós estamos fazendo aqui nessa noite, aleluia, não é nada mais do que amar, irmão. Olha o Senhor, nós Senhor, tudo que nós estamos fazendo aqui é para amar o nome dele, exaltar o nome dele. E você abre para restaurar os seus irmãos, mas não vai dizer que a teologia e o conhecimento nos conduz a um ponto. Porque se alguém pensa em conhecer e estudar, aleluia, tu não entende que o final é adorar melhor e melhor nos Deus. Porque ele termina tudo, você prostrado. Onde acaba tudo, você de joelho, você vai ver e diz assim, por mais que eu estude, por mais que eu converse, por mais que eu cuide. Aleluia. Por mais que eu alcance, aleluia, eu tenho certeza que a gente está se formando hoje, não é o primeiro que vai fazer. Porque se você falar por aqui, você não vai conhecer nem uma figura de Deus. Conhecemos e prosseguimos e conhecemos. Se você chegar no seu último final, aí você vai saber onde é que falta muito para você alcançar. Mas não para de estudar. Como é que alguém vai olhar para essa ideia se você não perceber? Ele vai te chamar de conhecimento. Uma galera para a raça. Enquanto se você também, os teus senhores estudando. Hoje eu tiro o convite de Deus nessa vida. Por nada de Jesus. Que hoje uma criança de 7 anos tem mais conhecimento do que os maiores imperadores do mundo. Se eu tenho uma coisa, Deus tem que estar aqui.
Deus vai usar. Eu lembro de uma coisa que há 22 anos atrás, essa mulher, eu tinha 16 anos, mas só que eu tinha 16, né? Essa mulher me bloqueou, né? Quando eu falava de teologia, eu não queria fugir. Eu falava de estudo teológico, eu não queria ir embora. Não, esse negócio é para filho, eu sentamos a primeira vez na sala de Bíblia, era o pastor Marcos Serrano. Aqui Deus fez nosso primeiro mandamento na mesa final. Depois de falamos, só que aí depois Deus trouxe de novo, pastorais, transformados, mestres, aos doutores. Porque Deus nos preparava para bem. Também por crescimento. Me preparado, desde que você tem alcançado. E todas as promessas de Deus têm chegado a você, você não preparando. E você vai ser preparado para preparar pessoas. E que isso não é só muitas coisas virão, alcançarão a glória de Deus. Porque Deus, Ele vai estar nessa noite uma certidão para cada um deles, mas está levantando Deus preparados. Como Paulo fala na carta de Timóteo, eu creio preparado, eu não tenho que se levar, mas não já bem a palavra da justiça. Essas eram as palavras, agradeço ao pastor desse dia de hoje. Parabéns a vocês. Posso fazer uma oração breve? Posso? Antes de tudo, preciso fazer uma oração para vocês. Senhor Deus, meu Pai, te agradecemos a Deus. Deus, nunca nega meu coração por este momento do seu cuidado. Está vendo que eu tive os olhos, as suas palavras, as suas promessas de cumprir. Que na vida de cada um que está aqui, Senhor, o Senhor faça coisas maiores, melhores e mais poderosas. Que eles sejam cheios da sua graça, cheios da sua palavra e cheios do seu poder. Que no nome de Jesus, que o Espírito nos ensine, nos leve a alcançar coisas maiores em Deus. Sim, que peço, e te agradeço nesse momento, no nome de Jesus, que está na rua para nós. Senhor,
e agradecer a Deus pela amizade do nosso Bispo Carlos. Amizade de juventude do início do Evangelho, e ele também é um mestre na palavra, irmãos. Um mestre na palavra, ensinador de justiça. E para mim é uma alegria ter suas palavras para essa minha primeira turma se formando. Irmãos, nós vamos ouvir agora o representante da turma, antes de eu anunciar ele. Nós temos aqui a minha esposa, Raquel Araújo, meu filho Daniel, nosso irmão Diácono Jefferson, pastor Francisco, nossa irmã Diaconisa Carla, Diaconisa Sheila, nossa irmã Solange e a pastora Janine. Estes são os alunos que estão se formando hoje, nossa primeira turma do avançado em teologia sistemática. E vamos ouvir o representante da turma, pastor Francisco. Bate palma para a gente. Com a paz do Senhor nessa noite, estamos felizes. Boa foi a palavra que o Bispo Carlos trouxe aqui, as nossas vidas, e nós entendemos que nós estamos aqui para servir melhor a cada um e também a nosso bairro e comunidade. Mas nessa noite eu quero externar a minha gratidão primeiro a Deus, a tributar toda a honra, toda a glória a Ele. Porque se não fosse Deus, eu não estaria aqui. Mas se nós estamos aqui, foi porque a graça e a misericórdia de Deus nos alcançou. Amém? Vamos deixar também ao longe da igreja que isso tem esse espaço para nós, junto com a sua família. Viu? Que nas suas vossas orações, nas orações sem palavra, que o Senhor faz, que Deus venha cumprir todas as suas promessas sobre a tua vida e sobre a vida deste ministério. Amém? Quero também deixar a minha gratidão, pastora, bispo, que sempre nos ajudou, nos apoiou neste incentivado nesse estudo. Quero também agradecer aos alunos do Instituto Inclusive Conhecimento e Graça, porque tudo isso só está acontecendo porque, primeiro, Deus acredita em cada um de nós. E isso só acontece porque vocês também acreditam que Deus é capaz de usar vidas de pessoas informadas para fazer o plano. Então, que Deus abençoe a vida de vocês e continue nessa caminhada, neste crescimento para o reino do céu. Porque tem uma frase que eu sempre digo, eu aprendi, que uma das grandes escritoras, Natália Campos, ela vai dizer que quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Mas aqui, aqui tem adoradores, tem pessoas que vão orar no reino do céu, tem pessoas que vão sentar à mesa e vai participar da grande ceia do Senhor. Mas nós precisamos também avançar neste campo para resgatar almas e vidas que estão precisando de uma palavra de esperança. Amém? Quero aqui nessa oportunidade deixar um versículo da palavra de Deus nesta noite, amada igreja, aos estudantes e aos nossos ensinadores nesta noite. A palavra é agradecer a Deus acima de tudo por tudo que Ele tem feito sobre a nossa vida e a nossa família. A graça de Deus por este momento de conquista e celebração. Como diz o salmista, Salmo 118, verso 1: dê graças ao Senhor, porque Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Então nós devemos todos os dias agradecer a Deus. E não tem motivo para você dar graças a Deus de estar aqui nesta noite, sabe por quê? No Salmo 3, verso 5: deitei, dormi e acordei, porque o Senhor permitiu. Então, se nós estamos aqui, foi porque a graça de Deus permitiu que nós estivéssemos aqui nesta noite. Quero também agradecer ao nosso professor por tantos anos de ensinamento e paciência e por muitas caminhadas de grande conhecimento e de aprendizado que o Senhor passou para nós e que nós vamos continuar
porque a gente não para por aqui, irmão. Muitas das vezes tem pessoas que vão lá, mas um pastor, sim, irmão. O pastor também senta para aprender, o pastor também senta para ensinar, o pastor não só ensina, ele também senta. E tem gente que diz coisa. Eu não preciso sentar, a palavra de Deus, a revelação, louvado seja Deus, que ele te revela, mas quem não senta para aprender, não vai estar apto para ensinar. E hoje nós estamos aqui, sentando e aprendendo. Por um dia, nós devemos também ensinar este povo a caminhar a mansão celestial. Louvado seja Deus. E eu deixo para a nossa classe, a vocês que tiveram paciência, suportar os momentos de riso, de alegria, de tristeza. Eu não lembro que eu ninguém fiz, qualquer algumas aulas eu fiz, eu vou parar. Eu vou desistir. Mas Deus disse assim: eu acredito em você. Eu disse nisso, eu confio em você. Eu acredito no seu chamado. Continua. Não para não. Então, para a nossa classe, eu quero deixar esse noite que a sabedoria e a graça de Deus continue a guiar cada um de vocês, por onde vocês andarem, por onde vocês pisarem a planta dos seus pés. E isso está escrito lá em Provérbios 3, 5, 6. Confia primeiro no Senhor de todo o nosso coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Sabe por quê, irmão? Tem pessoas que dizem: eu não preciso de mais nada. Eu já conheço tudo, não. Nós não conhecemos a Deus profundamente, mas Deus, Ele quer se revelar e quer mostrar as coisas que ainda a gente não sabe, não conhecer. Então, essa sala, continue, não pare, não desista, invista no seu crescimento espiritual e de conhecimento. Amém? E também eu poderia deixar de agradecer a minha família, a minha esposa, que confia não só no meu chamado, mas como pai. Porque eu digo que primeiro, antes de eu ser o pastor dela, eu sou o esposo dela. E estarem os meus filhos, eu falo para eles também. Antes de você ser o seu pastor, eu sou o seu pai, eu sou o seu amigo. E eu estou aqui para quando você precisar. E eu puder ser uma referência. Porque muitos dizem: irmão, se você for lá fora, não quer te ouvir, pregue para dentro da sua casa, porque foi assim na cura de Noé. Noé pegou o povo, mas o povo não quis ouvir. E aí Deus disse: agora pega para dentro da tua casa, porque vai ser salvo tu e a tua família. Então creia somente nessa palavra, em nome dos apóstolos, capítulo 16, 31, que tu e a tua casa servirá ao Senhor. E assim eu agradeço a minha oportunidade nesta noite.
deixar uma palavra aqui para os formandos, para todos que estão presentes. Segundo Timóteo, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso de número 16. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso de número 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. Diga bem. Amém! Antes de começar a falar propriamente do texto, quero ler algumas frases de alguns teólogos importantes, pais da igreja. Glória a Deus! Pessoas que muito antes de nós sonharmos em conhecer o Evangelho ou nascermos, eles estavam se debruçando sobre as Escrituras Sagradas, e existem algumas frases importantes que eles disseram. Primeiro eu quero citar Agostinho de Hipona, ou como conhecido popularmente Santo Agostinho. A frase é: as Sagradas Escrituras são cartas que nos vêm de nossa pátria. Sermão 199. Você consegue imaginar isso? A nossa pátria é o céu. Paulo diz que aguardamos a nossa pátria que está no céu, de onde veio o nosso Senhor. De lá veio a inspiração para que fosse escrita essa palavra que nós conhecemos como Bíblia Sagrada e a Palavra de Deus. Ela é uma carta que nos foi enviada do céu. Segundo Jerônimo, a frase é esta, no comentário sobre Isaías, próprio: a ignorância das Escrituras é ignorância de Cristo. Ou seja, quem ignora as Escrituras ignora o próprio Cristo. E aqui ignorar, estamos falando no sentido de realmente deixar de conhecer. Jesus disse: examineis as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que me testificam. Exatamente, creio que Jerônimo tinha isso no seu coração ao falar essa frase. Também tem uma frase interessante de Atanásio de Alexandria, a carta a Marcelo 39,6. As Escrituras divinas são suficientes por si mesmas para a proclamação da verdade. Nós sabemos que a verdade de Deus está revelada no Evangelho. Então, somente nas Escrituras nós temos essa verdade, e ela é suficiente para que essa verdade seja conhecida no mundo. As Escrituras, o tema que foi um dos pontos reformatórios ou da reforma protestante, é só a Escritura, somente as Escrituras. E nós, como amantes da palavra de Deus, estudantes de teologia, amamos as Escrituras porque elas são as inspiradas e infalíveis palavras de Deus. Temos também uma citação, irmãos. Eu peguei algumas citações porque eu achei bem interessantes. João Crisóstomo: nada nos é mais necessário do que o alimento espiritual que encontramos nas Escrituras. As Escrituras são nosso sol. Você vem lembrado quando Jesus está no deserto e ele vai ser tentado por Satanás. E assim que Jesus termina o período prolongado de 40 dias de jejum, então Satanás aparece para lhe tentar, não em qualquer momento, mas no momento que diz o texto, tendo ele fome. E é interessante que Deus deixou isso registrado, porque Jesus teve fome. E aí Satanás aparece para o tentar,
e na tentação ele diz o seguinte: se tu és o Filho de Deus, transforma esta pedra em pães. E aí a resposta de Jesus, que é uma citação da lei de Moisés, é: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Referido às Escrituras Sagradas, o próprio Jesus falando delas. E é tão interessante, combinando o que Jesus disse em João 5,39 sobre examinar as Escrituras, porque elas testificam dele próprio. Então, um certo dia, Jesus vai dizer para os seus discípulos, e não só para os seus discípulos, mas para o povo de Israel, que estava em volta dele, e ele diz que os pais dos israelitas comeram maná no deserto, mas morreram. Ele falou: eu sou o pão vivo que desce do céu. Quem comer de mim poderá passar. Ele não falava de canibalismo, ele falava sobre se alimentar da vida dele, se alimentar dos ensinamentos dele e se alimentar da palavra dele. Tem essa palavra da glória dele. Eu sou Paulo, mas ainda sou perigoso. Mais uma frase, temos mais duas aqui. Basílio de Cesareia: tudo que não está em conformidade com as Escrituras deve ser rejeitado como heresia. As Escrituras são o padrão doutrinário da igreja. Sem um estudo sério, profundo, sistemático, sem uma teologia bíblica e sistemática, genuína, ortodoxamente falando, nós estaremos ao léu, pronto para ser incomodados por falsas doutrinas. E o apóstolo Paulo adverte que chegarão dias em que as pessoas teriam coceira nos ouvidos e levantariam mestres para si mesmos, ou pessoas que iriam falar o que agradava o coração delas próprias. Muitos apostatarão da fé, dando ouvidos à voz de espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Se as pessoas não conhecerem as Escrituras de forma séria, de forma bíblica, de forma exegética, de forma sistemática, as pessoas ficam ao lado das falsas doutrinas. Nós estamos preparando um povo bem disposto para servir a Deus através das Santas Escrituras. Temos também uma frase de Irineu de Lyon: as Escrituras são perfeitas, pois foram ditas pelo Verbo de Deus e pelo seu Espírito. Que combina com o texto que nós acabamos de ler, 2 Timóteo 3,16, que toda escritura, é inspirada. Essa palavra, toda escritura, é inspirada por Deus. A palavra é teopneustos, Deus soprando ou Deus sussurrando. Significa que Deus, ao inspirar os escritores que deixaram as Escrituras registradas para nós, o seu Espírito sussurrava ao ouvido daqueles que recebiam, e pela inspiração divina eles deixaram registros da vontade de Deus para os nossos corações. Nós sabemos que quando Jesus disse em João 5,39 que as Escrituras que testificavam dele eram as Escrituras do Antigo Testamento, embora alguns pseudo-teólogos dos dias atuais tentam invalidar o Antigo Testamento, sendo que o Antigo Testamento é a base toda para que o Novo Testamento fosse levantado, e é onde temos os textos testemunhas que profetizavam sobre a vida, sobre o ministério e sobre a ascensão, ressurreição e depois sobre, posteriormente, a segunda vinda de Jesus. Ou seja, se descartarmos o Antigo Testamento, nós vamos perder toda a base
doutrinária pela qual nós temos. Mas, pastor, Paulo está escrevendo esse texto e eles ainda estavam terminando o cânon, ainda não estava completo, ainda não estava todas as escrituras prontas, mas nós temos testemunho do Novo Testamento. Quando Pedro vai falar sobre Paulo, ele diz que Paulo, quando escreve, tem pontos doutrinários difíceis, que os impoucos tentam distorcer para a sua própria perdição, comparando as escrituras do Novo Testamento com as escrituras do Antigo Testamento. Olha para alguém que está do outro lado, diga para ele: existe testemunho fiel das escrituras sagradas, quando do Antigo Testamento, quando do Novo Testamento, que possuímos hoje. Exatamente isso. Nós temos na nossa mão escrituras confiáveis, que são a palavra de Deus. Nós temos aqui em 2 Timóteo 3, verso de número 16, a escritura que diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil, ou seja, nada que está escrito se perde. Tudo que temos na nossa Bíblia tem a sua utilidade ao seu devido. Eu lembro das palavras do sábio Salomão, que ele diz assim: como maçãs de ouro em salvas de prata são as palavras ditas no seu tempo. Maçãs de ouro, ou seja, um fruto que causa a glória de Deus, em taças de prata, que são recipientes que receberam redenção. Olha para ele, para lá, e diga para ele: se você der o sangue de Cristo para o teu perdão e para o teu resgate, você é uma taça de prata. Porque na Bíblia, prata é símbolo de redenção. Vou repetir: prata na Bíblia é símbolo de redenção. Quando se ia resgatar alguém por alguma coisa que foi vendida, então o resgate era feito com prata. Olha para ele e fala: ô taça de prata. Certo? Só que nessas taças de prata, ela tem que ter maçãs de ouro. Maçãs de ouro. Maçãs de ouro. Não são bons também. Maçãs de ouro, ou seja, frutos que tragam glória de Deus para a vida das pessoas. Frutos que glorifiquem o nome de Deus. Eu tenho certeza que essa turma vai produzir muitos frutos, porque elas são as taças de prata que foram resgatadas e que têm se dedicado no ensino das Escrituras Sagradas para produzirem frutos que resultem glória para Deus. Segundo ponto, a Escritura é útil para ensino. Nós estamos aqui dentro de uma formação teológica. O ensino, como bem dito pelo nosso amigo Bispo Carlos, ele é primordial na vida da igreja. A igreja que não tem ensino bíblico, que não tem ensino teológico saudável, ela está à deriva, pronta para ser enganada por qualquer aproveitador, falsificador da palavra de Deus. E eu lembro-me de uma mensagem que eu acredito que foi uma oportunidade que eu tive num culto, e sempre sobre Paulo, quando ele fala: nós falamos a palavra de Deus como de Deus. Ou seja, não tem que ter só aparência de Deus, eu tenho que ser de Deus e falar essa palavra. Isso vai fazer o quê? Resultar frutos para a glória do nome de Deus, através deste ensino da palavra, para repreensão, para correção e para instrução na justiça. E olha lá, irmãos, na sala de aula, o que esse povo toma de repreensão, o que esse povo toma de correção, o que esse povo leva de ensino, mas são instruídos na justiça de Deus. Eles permaneceram firmes. Começou uma classe um pouquinho maior, mas eles não desistiram. Estão aqui e estão de parabéns. Eu quero glorificar a Deus pela vida de cada um de vocês, agradecer a Deus por este momento tão glorioso e eu poder ser parte
desse momento tão importante na vida de cada um de vocês. É um prazer ter sido mestre de vocês na palavra e quero continuar ainda ensinando bastante coisas para vocês, porque vocês sabem que moram dentro do meu coração separado. Esse povo é uma bênção. Meus irmãos, sem delongas, para não se prolongar muito, eu quero chamar os alunos. Está faltando dois, né? Mas nós vamos aí que o pessoal que está ali, eles vêm para a gente fazer o juramento. Preciso transformar todas em panos só para ver o céu, eu não preciso ver menor nossa comunhão, eu prazer de conquistar o exemplo de pai para avançar. Eu sou decidido, eu sou das minhas sensações.
Graças a Deus. Eu pedi para os formandos se colocarem de pé. Nós vamos fazer o juramento dos teólogos do IBGC. Aleluia! Mão direita para o alto. Não é assim, não. Isso. Ó, tá lá se vocês tiverem visão boa, mas acompanha. Diante de Deus Todo-Poderoso, todos repitam, vocês não estão jurando, né, gente? Acontece nas melhores famílias. Diante de Deus Todo-Poderoso, não, eu falo, vocês repitam depois, gente. Ensaio, galera. Refaz, Tá aqui, irmão, acontece. Faz parte. Diante do Deus Todo-Poderoso, do Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo Consolador, perante a Assembleia de Testemunhas aqui reunidas, solenemente proclamo, creio plena e irrevogavelmente nas Escrituras Sagradas, do Gênesis ao Apocalipse, são divinamente inspiradas, inerrantes em sua essência, suficientes em autoridade, infalíveis em seus propósitos, constituindo a suprema e final regra de fé e conduta. Comprometo-me como servo do Deus Altíssimo, ministro da palavra, a manusear as Escrituras, com reverência, temor e fidelidade, anunciando-as com exatidão, integridade e coragem, rejeitando todo ensino que contraria a sã doutrina, levada pelos santos apóstolos. Assumo diante do trono da graça o santo encargo de defender com zelo, amor, a fé cristã, contra toda forma de heresia, distorção ou corrupção doutrinária, ainda que isso me custe a aprovação dos homens, mantendo-me fiel àquele que me vocacionou. Prometo dedicar-me humildade e amor a obra do ministério, do ser da Igreja de Cristo, servindo ao povo de Deus com paixão, retidão e sabedoria, edificando o corpo com os dons que me foram concedidos pelo Espírito Santo. E por fim, comprometendo a viver em obediência à grande comissão, levando o Evangelho do reino até os confins da terra, proclamando a salvação em Cristo Jesus a toda criatura, até que ele venha com poder e grande glória. Assim declaro, em plena consciência e inteira devoção, para a glória de Deus, e honra do Instituto
bíblico graça e conhecimento. Instituto Bíblico Graça e Conhecimento. Assim me ajude Deus. Assim me ajude Deus. Amém. 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 Que está com isso no céu. Muito Deus, glória a Deus, glória a Deus. Meus amados, eles acabaram de se comprometer com Deus, com a instituição que eles estudaram, de manter-se fiel a tudo que aprenderam através da palavra de Deus. Isso para nós é motivo de alegria, ver essa primeira turma de formando, e chega um momento que eles tanto esperam, todo mundo. É mesmo. Corte, falei de novo. Vamos lá. Volta. Eita glória. Os irmãos perdoem a falha. Primeira formação, hoje deu bastante probleminha, né? Vamos pegar os certificados, depois a gente joga. Verdade. Faz um barulho aí para quebrar esse gelo aí, né? Irmãos, vou chamar a primeira pessoa aqui porque ela é uma bênção de Deus. Ela está se formando hoje, irmãos, conosco, mas ela já estuda com a gente já há muito tempo, desde a primeira classe que nós estudamos lá, a primogênita, ela fez parte também, ia lá, depois nós estudando lá a longa distância, saímos daqui lá para o Grajaú, né, dos Cais, uma turma, pessoal, ela fez parte de toda essa correria de estudos, estudou comigo lá na João também. Hoje é um dia de privilégio para ela, de estar se formando na sua graduação teológica, minha esposa me acompanhando. E ela, irmão, nas minhas aulas, os alunos não deixam vocês pensarem que é mentira, porque não é mentira. Mas, se alguém por acaso pensasse, os alunos são testemunhos. Ela dá aula também, porque ela toma meu espaço, ela fala, ela dá aula. É uma bênção sempre ajudando. Eu sou muito feliz de ela como esposa, poder estar sempre o mestre que está formando ela. Chamo hoje agora para receber o seu certificado da conclusão do curso e a esposa, pastora Raquel Araújo, né? Nossa, nossa, meu filho, Daniel Gomes Araújo. Próxima pessoa, vai falar, porque ela é a primeira assim, o pessoal que está se formando, ela é começou. E ela ajuda a gente de uma forma muito especial. Todo texto é mais nova da classe também. Ela ajuda a gente, todo texto
assonante desse primeiro. A Solange, não, ela é das mais. Mas agora eu vou chamar para os amores conversa. Nosso irmão está com sempre chorando. Esses caras que ajudam aí na nossa irmã, ela estava no meio do curso, engravidou, uma gravidez meio difícil. Mas o filho dela nasceu também. Saiu um pouquinho para mamar e tal. Mas perseverante, porque o nosso curso dá a possibilidade da pessoa ficar estudando em casa também. Ela fez o presencial online de Bíblia e vai estar aqui se formando. Eu vou chamar a nossa aluna de camisa cheia. Se eu tivesse aí, quando esse pessoal faz isso, já está tendo que estar ali dançando. Olha aí, nosso irmão, eu esqueci de falar já com o Jesus, né? Mas eu só não sei como eu falei. Dessa vez eu falei certo? Nas aulas eu só chamo ele de evangelista. Agora, nossa irmã, esposa, goleadora da turma, uma vez, anima classe essa música. Vamos lá. Janine, eu vou ler Janine, a confess, compreende, da consciência.
Ficou por último. Mano, pensa o camarada que pegou glória a Deus. Mas eu não falar tudo essas informações da palavra policial, irmão. A graça celeste. Nosso amigo, Pastor Francisco Alves da eu esqueci de comentar. Eu achei que ficou muito bom o pastor Francisco como orador, porque, primeira coisa, é muito difícil o pastor querer estudar teologia depois que já foi consagrado a pastor. A maioria acomoda porque já é consagrado e não quer estudar. Ele, já sendo pastor, estudando ele para aprender a palavra de Deus. Foi uma honra. Ele falou aqui também do processo que estava passando. De verdade, eticamente não dá para falar, porque ele teve problemas que a ética não nos permite falar, mas ele não desistiu. Ele foi até o fim das palavras de Daniel. Sabe a terra. Mas fala para alguém que esteja próximo de você, fala tudo que você começar. Faça de tudo. Só se não for possível Deus, eu vou comprar, faço o máximo possível. Agora, no momento desesperado, vocês vão Deus não conhece. Oh, cuidado com isso. Cuidado. Só os que perseveraram, só os que insistiram, só os que continuaram, só os que não desistiram, chegaram nesse momento tão importante, nessa oportunidade de fazer isso. Olha eles, olha dois,
não posso deixar passar batido sem minha esposa dar a palavra de agradecimento. Alguma coisa. Só da igreja capaz de ser amém? Amém! Quero assim, deixar agradecer a todos que vieram. Minha mãe está ali, a minha irmã, amém? Meu sobrinho. Vocês aqui que estão nos honrando e honrando também seus familiares, amém? Quero agradecer a todos os alunos pela perseverança, porque a perseverança é uma virtude, amém? A virtude da parte de Deus para com a vossa vida. Que em tudo que vocês colocar a mão, é que nem o bispo falou, os pastores falaram, persevera até o final, tá bom? Eu quero agradecer a todos. Amém? Aí palma que agradece. Antes de fazermos a oração final, nos despedirmos com a bênção apostólica, o nosso missionário vai fazer isso. Quero agradecer para os alunos que tiveram essa perseverança de chegar até o fim, terminar esta fase, que é só uma da vida de vocês. E eu estou muito feliz de ter participado dela e põe aqui a minha gratidão a vocês. Quero deixar também minha gratidão ao cantor Samuel. Nós se desdobramos hoje, irmão. O dia foi puxado para a gente. Mas também me diz, esforço correu de um lado e do outro para poder fazer isso acontecer. E quero agradecer a cada um dos músicos que vieram junto com ele, essa banda, Deus abençoe. Nosso irmão chegou um pouco atrasado, mas a gente teve situação, foi ao vivo de longe, pegou o trânsito ainda, mas veio. E nossa gratidão está com o irmão também, os amados, bateria aí, baixo. Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado por vocês estarem bem. Obrigado. Quero agradecer ao nosso bispo Carlos por nos ceder o espaço para podermos fazer essa formatura. Agradecer a sua amizade, agradecer por você estar perseverantemente conosco neste momento. E é minha gratidão a você, a pastora Juliana. São amigos também do início da caminhada, né? Pastora Juliana, é muito bom estar com vocês. Tem muita gente, irmão, para me agradecer pessoalmente. Todos que vocês foram convidados, muito obrigado, os amigos, os familiares, cada um que está presente, mas tem uma pessoa que eu não posso deixar passar batido. Sem ele, eu não existiria depois de Deus, claro. Meu pai, Wilson Rodrigues de Araújo, dá um sinal aí, pai, anota aí a posição de conhecer. Minha mãe não pôde estar, porque ela está cuidando da minha avó, que recentemente fez cirurgia e ainda está em processo de recuperação, mas a minha gratidão também fica para ela, mandou mensagem para meu pai, para minha avó. Minha gratidão, meu irmão não pôde estar porque ele trabalha com stand-up comedy, ele tinha show hoje e não pôde estar aqui também. Então, a minha gratidão vai a ele, a esposa dele e a minha sobrinha também, que estão distantes. Obrigado, pai. Quando eu mesmo não acreditava em mim e praticamente tinha me entregado a uma vida que nem convém falar. Mas você não desistiu de mim, minha mãe. Muito obrigado. Aleluia! Toda a minha família, minha esposa, meus filhos, Daniel, Samana, Bruno e a Jane não puderam estar aqui. A te amando, muito obrigado a todos. Pastor Carlos, eu não estou mais conseguindo, mas é para perceber. Vem aqui, bispo, faz a oração de encerramento, espere um pouco para a bênção apostólica. Vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor. Amém? Pai amado, no nome do Senhor e Salvador Jesus,
Nós te louvamos, te rendemos toda a honra, toda a glória, Pai. Senhor, obrigado por esse momento especial na vida do teu filho, ó Deus bendito, na vida de cada um que se formou nesse dia de hoje, amigos, familiares, parentes, ó Pai, próximos e distantes, que se alegrem com esse momento, Senhor, que o Senhor tenha abençoado de uma forma tão poderosa. Senhor, obrigado por nos fazermos parte dessa história, desse momento, desse dia especial. Te louvamos, te agradecemos e te exaltamos, ó Deus. Leva cada um em paz, abençoado, guardado numa missão que poderoso, que é o nome de Jesus. Assim nós te agradecemos no nome de Jesus. Todos dizem amém! Estenda suas mãos, deixe seus olhos, ficar com a cabeça. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos hoje, agora e para sempre. Nos dizem amém! A gente tem uma coisa que a gente vai ouvir, irmãos, que vai assim com a sua mão assim. Em nome de Jesus, nós somos mais vencedores.